Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 43 e vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a fé dos galileus. E dentro dessa perspectiva eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta nesse texto, para que nós possamos discorrer de maneira expositiva, tentando abordar cada ponto dessa passagem tão interessante. João capítulo 4, a partir do versículo 43 em diante, diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhes vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que horas seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Senhor, em nome de Jesus, fale por meio da tua palavra aos nossos corações. E que em nome de Jesus ela traga, ó Deus, a nós a fé que precisamos para poder cada dia mais estar sustentados nesse mundo terrível, mas cada dia mais olhar para a cruz do Senhor e ver a esperança do mundo. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos em tempo de crer cada vez mais na palavra de Deus. As profecias têm se cumprido. O mundo tem se tornado cada vez mais hostil ao Evangelho. Não devemos ficar assustados com isso, nem perplexos, porque afinal de contas esse é o cumprimento da palavra. Mas às vezes eu sinto que a nossa fé é uma fé um tanto quanto apática. Uma fé que não é fervorosa. Muitas vezes nós nos recordamos dos nossos tempos mais atrasados, um tempo um pouco mais longínquos, que a nossa fé era um pouco mais firme em Cristo Jesus, e à medida que a gente vai conhecendo e vai se familiarizando com a fé cristã, ao invés dessa fé ser explorada ao seu potencial máximo, nós acabamos nos acomodando no meio dessa fé. Isso é um problema que não é vivido só pela primeira igreja presbiteriana aqui de fora, é vivido pela cristandade ao redor do mundo. Nós vemos hoje que as igrejas na Europa têm se tornado boates, pubs, igrejas que já estão mornas, ou já estão frias, ou igrejas que já foram sucumbidas, por esse tempo tão terrível que nós estamos vivendo. Mas, queridos irmãos, às vezes também precisamos olhar e entender que o propósito de Deus para cada um de nós é que nós tenhamos, às vezes, certas dificuldades, certos problemas, que isso fortalece a nossa fé. E é justamente isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Porque nós vamos falar de fé dos galileus. Um povo
o qual Deus havia reconhecido que era povo dele, mas os judeus ainda não estavam entendendo a respeito disso. Então, os galileus eram como um povo pagão, gentil. Mas reparem, queridos irmãos, que o texto vai nos apontar a seguinte afirmação: que passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. O que estava acontecendo? Jesus estava na cidade de Sicar, onde ele conheceu e encontrou aquela mulher que estava na beira do poço de Jacó, ali pegando água, por volta de meio-dia. Um horário extremamente complexo, mas Cristo foi se revelando àquela mulher, de maneira que ela foi arrependida, contou também aos seus pares, aos seus parentes, aos seus vizinhos a respeito de Jesus, e muitos creram na palavra do Senhor por meio do testemunho daquela mulher, mas também das palavras que Jesus estava falando. Só que passaram 2 dias, Jesus saiu dali. Por que isso é tão importante para entendermos? É importante, queridos irmãos, porque um judeu já não se dava com um samaritano. Estar 2 dias numa cidade samaritana era alguma coisa extremamente fora da cultura judaica, fora da religiosidade judaica. Mas Jesus permaneceu 2 dias. Só que Jesus ele não regressou para Jerusalém, ele foi agora para a Galiléia. Ele foi agora para os gentios. Se ele estava no meio de um povo que era um pouco misturado, agora ele está no meio de um povo que é totalmente excluído. Mas aí a gente se recorda das palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 9, que nos últimos dias, Deus tornaria glorioso a Galiléia do gentio, gloriosa a Galiléia do gentio, dos gentios. É isso que está acontecendo, a palavra de Deus sendo cumprida. E Jesus ele usa aqui um provérbio muito comum naquele tempo. É tão impressionante esse provérbio que ele aparece não só em João, mas aparece também nos outros 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, né? Em Mateus capítulo 13, em Lucas capítulo 4, em Marcos capítulo de número 6, que ele fala assim: porque o profeta não tem honras na sua própria casa. Mas é interessante que aqui Jesus, apesar de estar em Samaria, ele estava ainda na sua região, ele está falando a respeito de honras, mas ele está sendo honrado pela fé dos samaritanos. Sendo que nas outras ocasiões que são narradas por Mateus, Marcos e Lucas, a situação era contrária. Jesus estava sofrendo ali com a falta de fé dos judeus. Só que aqui João faz questão de registrar isso, porque ele faz questão de conectar isso ao Antigo Testamento e às profecias de Jesus. O que João está querendo nos dizer com o seu evangelho? Que o mesmo Deus que sustentou o povo de Israel, ele se revela agora na pessoa de Jesus. Por isso ele começa o seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com ele, e o verbo era o próprio Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então Jesus partiu dali com esse pretexto, com esse provérbio, dizendo: olha, vocês estão muito eufóricos por aquilo que eu estou fazendo, mas já a fé de vocês esfriam. Então eu não vou ter honra aqui nessa terra, apesar de ter exposto alguns pecados, curado algumas pessoas, falado de maneira tão tocante ao coração de outras, vocês não vão me honrar. Então eu vou até a Galiléia dos gentios, eu vou até o povo gentil. E Jesus saiu dali e chegou a Galiléia. E é interessante, irmãos, porque aqui no versículo 45 vai falar que os galileus o receberam. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ir lá em João capítulo 1, versículo 11, um texto que a gente sempre cita, mas é importante e talvez chave para todo o evangelho de João. Ele vai falar assim, 1:11: veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creram no seu nome. Jesus já sabia que ele era suficiente para salvar, não importando a geografia.
não importando o estado, não importando a condição humana, Cristo é suficiente para limpar todos os nossos pecados. Estamos vivendo em um tempo em que o cristianismo está ficando cada vez mais ralo. Muitas vezes, reverendo Jefferson, reverendo Eloy, sobem aqui e falam, é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e uma rosa, é Jesus e um copo d'água, é Jesus e mais alguma coisa que parece uma mandinga muito fora do cristianismo. Mas aqui, Jesus está sendo exaltado pelo evangelista e apóstolo João da seguinte forma: todos que recebem a Jesus, todos que reconhecem, todos que recebem no sentido de amar, eles se tornam filhos de Deus. E eles estavam crendo, os galileus, reparem, irmãos, que eles estavam crendo porque eles começaram a acompanhar Jesus. Olha só que interessante, o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Jesus transformando a água em vinho, a gente vai tocar nesse ponto. E a partir dali, daquele primeiro sinal, parece que os galileus, eles foram até Jerusalém fiscalizar para ver quem era Jesus, o que esse Jesus estava fazendo. Irmãos, quantas vezes nós temos uma experiência maravilhosa com Jesus, mas a gente fica somente nesse campo da experiência, a gente não vai atrás de investigar, de ter uma intimidade a mais com o Senhor. Aliás, nós estamos vivendo um cristianismo que está cada vez mais sendo suscitado, sendo incentivado a nós recebermos do Senhor e não oferecermos. Um Jesus que a gente conhece de que é Ele quem me dá as coisas, mas eu nunca vou oferecer alguma coisa ao Senhor, nem o meu próprio culto eu estou oferecendo ao Senhor, da maneira que é bíblica, da maneira que nós devemos cultuar. Mas eles viram Jesus em Jerusalém, como diz o texto no verso 45, mas também por conta daquela festa, o qual eles também tinham comparecido. Olha só, qual é a festa? Nós estamos falando da festa de Caná, a bodas de Caná, um casamento em que Jesus estava ali presente e fez um grande sinal. Bom, Jesus chegou aqui em Caná da Galileia, ele se dirigiu ali, e aí o texto reforça, onde a água fizera vinho, ou seja, ele fez o primeiro sinal, e havia ali um oficial do rei. E o oficial do rei, alguns têm a tendência de interpretar esse texto como o centurião, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão, mas a verdade é que o texto nos mostra que existia um oficial do rei, alguém que era ligado ao governo, alguém que era de extremo prestígio, uma pessoa que tinha todas as regalias de ser um cidadão romano, porque estamos falando aqui de um reinado, de um império romano. Então era um homem que tinha muitos compromissos, muitos afazeres, muitas coisas, muitos recursos, muitos prestígios. Mas acontece que esse oficial do rei, que era uma espécie de um governador, ele estava com um problema catastrófico. Um problema que o seu prestígio não era suficiente para sanar. Um problema que a sua posição social não tinha valor nenhum. Queridos irmãos, nós não podemos cair no engodo, no engano de achar que os nossos problemas e os nossos dilemas são supridos com dinheiro, com o nosso intelecto, com a força do nosso braço, com a saúde que nós temos. Quem é o homem para que dele se lembre? Em outro salmo vai dizer que o homem é como uma relva, que de manhã ela floresce, mas quando vem o sol, ela murcha, ou seja, a brevidade da vida. Às vezes a gente liga o piloto automático da nossa existência e a gente vai vivendo essa vida corrida e a gente esquece que essa vida proporciona muitos problemas, só que só existe uma fonte de solução para os nossos problemas, e essa fonte de solução é Jesus e mais nada. Por isso Davi declara no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor,
e de nada eu tenho falta. Não é que me falta nada, é que nada me faz falta. Eu sou suprido totalmente em Cristo Jesus. Me faltou dinheiro, mas isso não afeta a minha existência. Esse é o sentido do Salmo 23. Então aquele oficial do rei, ele estava ali, mas com um dilema muito grande, porque o seu filho estava terrivelmente doente em outra cidade. Para a gente ter uma noção, eram mais ou menos 30 quilômetros. Hoje a gente fala assim, poxa, 30 quilômetros é muito perto, né? Mas a gente está falando num tempo onde não se havia carros movidos a gasolina. Não se andavam pela noite, somente durante o dia, porque era muito escuro, não tinha iluminação pública. Aquele homem saiu de Cafarnaum, ele foi até Jesus, porque ele ouviu, e a gente vai chegar nessa expressão. Ele ouviu e ele saiu ali de Cafarnaum e foi ter com Jesus, porque ele estava com um grande problema. Quantas pessoas chegam à casa de Deus, quantas pessoas conhecem a Jesus, porque tem um problema. Não despreze o seu problema, não despreze a sua tribulação, porque da mesma forma que Deus está entregando essa tribulação, para que você passe e seja aprovado, Ele também usa essa dificuldade para gerar intimidade com Ele. Deus quer você tão perto e tão dependente, que Ele permite algumas dificuldades. Irmãos, o texto continua. Vai dizer a seguinte expressão, versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com Ele. Para por aqui. O que me chama a atenção nesse início do versículo 47? Que aquele homem ouviu. E se ele ouviu, é porque alguma pessoa ou algumas pessoas estavam falando. Ou seja, aqui a gente começa a ver que mesmo no início da trajetória do ministério de Jesus, as pessoas já estavam comunicando a respeito de quem era Jesus. E agora que nós temos o cânon todo fechado, e agora que nós sabemos quem de fato Jesus é, nós sabemos o que Ele fez na cruz do Calvário, nós nos calamos, e quando nós nos calamos, o mundo está cada vez mais perdido em seu próprio pecado. Precisamos abrir mais a nossa boca, falar mais a respeito do que Cristo já fez em nossa existência. Porque como ouvirão se não tiver quem? Pregue. Aqui havia quem pregasse, mesmo não sabendo totalmente quem era Jesus. Viram um milagre. Escutaram uma palavra, e foi o suficiente. E aí eu pergunto para você, irmão e irmã, o que mais você está esperando de Deus para você comunicar a respeito de Jesus? Um anjo aparecer? Alguém falar, olha, eu vi você pregando para uma multidão. Reverendo Eloy conta sempre essa história, que uma determinada missionária foi entrevistada e perguntaram, como é que foi o seu chamado? Ela falou assim, que chamado? Eu não tive um chamado. Eu li e obedeci. Eu li e entendi que aquilo é verdade, transformou a minha vida e comuniquei às outras pessoas. Talvez falta isso no nosso meio. O que os nossos corredores da igreja, o que a área de convivência da igreja, qual o assunto da igreja? O que sai das nossas bocas? E eu não estou falando para a gente ser aquelas pessoas bitoladas, eu estou falando para a gente exaltar de fato aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Mas a gente se lembra de tantas coisas, a gente se lembra de falar do futebol, do Brasil que perdeu ontem, a gente se lembra de falar de um monte de coisas, o cenário político, social, a gente lembra da manchete do ano passado, mas a gente não se lembra de falar, Deus tem sido bondoso com a minha vida, Cristo me resgatou, Cristo me tirou do tremedal de lama e me colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele ouviu. Mas reparem, queridos irmãos, que depois de ter caminhado 30 quilômetros mais ou menos, aquele homem foi ter com Jesus e ele rogou, e essa expressão aqui é interessante, porque é uma súplica de quem tinha a autoridade do governo
mas alguém que não tinha autoridade sobre o problema que ele estava enfrentando. Ele era o maioral da região, mas quando Jesus chegou, ele rogou a Jesus. Ele fez uma súplica. Ali ele estava confiado de que Jesus, mesmo não tendo talvez 1 centavo no seu bolso, 1 dracma no seu bolso, Jesus ele poderia entregar para ele a maior dádiva de todas, o alívio, o refrigério para a alma dele que estava tão aflita. E logo ele rogou, ou seja, foi uma súplica a quem de fato é reconhecido como uma pessoa maior. Rogou que Jesus descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, olha só como é que Jesus aqui trabalha de uma maneira extremamente incompreensível à primeira vista. Ele fala assim, vocês estão crendo porque vocês estão vendo eu fazer grandes coisas, né? Porventura vocês vão crer apenas na minha palavra? Porventura vocês vão crer apenas nos profetas? Vocês estão vendo isso tudo, vocês estão entusiasmados, e porque vocês estão vendo muitos milagres, prodígios, sinais. Essa é uma palavra-chave aqui no livro de João, sinais. Então vocês estão crendo. Mas reparem a insistência daquele homem que não era um cidadão da Samaria, não era de Sicar, não era do povo judeu, não era um israelita ali, era um gentil, e era aquele que estava oprimindo. Ele rogou ao Senhor, dizendo, Senhor, desce, venha antes que o meu filho morra. Mais uma vez essa expressão rogou, nos dando a ideia de que ele ali estava entendendo que a sua posição social não diz respeito a nada com relação àquilo que ele estava vivendo. Não era a resposta. Queridos irmãos, uma das coisas mais tristes que a gente vê dentro da igreja é uma igreja que anda com seus saltos altos, rogando para si glórias, achando que essa igreja é a melhor igreja, é a igreja. Uma igreja que se esquece que o senhorio é de Deus. Igrejas que têm dono, igrejas que estão super abundantes, mas não da graça, mas de arrogância. Como Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia, mal sabe que tu és miserável, pobre, cego e nu. Nós precisamos recolher a nossa insignificância. Nós precisamos entender que nessa relação entre o Criador e a criatura, existe o Deus Todo-Poderoso e aqueles que são alvos do seu milagre, da sua graça. Existe o Senhor e os servos, o Criador e a criatura. Precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele nos exalte. Só que Jesus, ali depois daquela clemência do oficial, ele disse, vai, porque o seu filho já vive. E é aqui, irmãos, que eu quero chamar a tua atenção. Olha essa expressão. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Parece uma expressão tão simples, principalmente em pregação expositiva, principalmente no meio cristão. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente expressa a nossa fé externa, a gente aparenta ter uma crença em Jesus, a gente chora diante do louvor que está sendo cantado, a gente sai daqui constrangidos pela palavra, a gente fala que a gente vai crer, mas a verdade é que quando a gente precisa, de fato, exercer isso no nosso coração, e que isso influencie na nossa vida prática, a gente não crê totalmente em Jesus.
No primeiro dilema, depois desse culto que você participou maravilhoso, você começa já a duvidar se Deus, Ele de fato te ama. Mas aquele homem, ele partiu porque ele creu na palavra de Jesus. Aqui a ênfase não é o homem ter crido, mas é a palavra de Jesus ser suficiente para resolver o problema daquele homem. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que a palavra é suficiente. A palavra de Cristo, apenas uma palavra, pode mudar a sua existência. E você pode questionar, falar assim, mas pastor, essa palavra já me atingiu, e parece não ter mudado nada. Não mudou nada na sua vida física, monetária, profissional. Mas quem disse que a gente está falando de ter mais coisas? Quando Cristo fala, Ele muda a nossa essência. Nós deixamos de ser pecadores, simplesmente, e passamos a ser pecadores que alcançaram ou foram recebidos na graça de Deus expressada em Jesus. Aquele homem não só creu, ele partiu. E olha que dilema, queridos irmãos, o filho já estava à beira da morte. E mais ou menos aí 30 quilômetros, uma pessoa faz em um dia e meio, mais ou menos. Aquele homem teve uma fé absurda. Por quê? Porque ele ia demorar a chegar em casa, provavelmente, se ele não cresce na palavra do Senhor, se Cristo não tivesse feito aquele milagre, ele ia lá para a casa dele em Cafarnaum, simplesmente para enterrar o seu filho. E nem daria tempo dele retornar para falar, Jesus, você falou que ia curar, que ele estava vivo e está morto. Porque era mais um dia e meio, voltando. Quem sabe onde Jesus estaria? Mas aquele homem entendeu que aquele Jesus que transformou a água em vinho, aquele Jesus que estava fazendo grandes sinais lá no meio dos judeus, ele era poderoso para mandar uma palavra e essa palavra se cumprisse na vida do filho dele. Então ele descia com seus servos. E aí veio ao encontro outros servos anunciando: o seu filho vive. E aquele homem teve uma perspicácia muito interessante. Ele, com toda certeza, ele deve ter se emocionado. Era um problema que ele não tinha como resolver. Mas ele quis ir mais a fundo, ele não se esqueceu de Jesus. Ele não recebeu a bênção, colocou debaixo do braço e saiu cantarolando. Ele falou assim: ei, que bom. Mas qual é a hora que o meu filho melhorou? Eles falaram assim, por volta da hora 7ª, correspondente às 13 horas do nosso dia, 1h da tarde. E ele relembrou que foi exatamente, precisamente, aqui o texto fala isso, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Se aquele homem já tinha crido antes na palavra de Jesus, agora com a concretização do milagre, ele creu, ele e toda a sua casa. A minha pergunta para nós hoje é: a fé que Cristo coloca no meu coração me leva a fazer outras pessoas a crerem? Ou descredibiliza as palavras de Jesus? Aquilo que eu recebo como palavra de Deus, aquilo que eu sou instruído, eu exerço a tal ponto dos meus, os da minha casa falarem assim: eu vou crer. Ou a gente simplesmente se acomoda a uma situação de que a fé é uma questão pessoal? Não, irmãos. A fé, ela precisa ser vivida na coletividade. Se eu sou impactado pela graça de Deus, é impossível eu ficar emudecido. E como eu sei disso?
Porque aquela mulher samaritana lá de Sicar, ela também foi impactada pela graça de Deus, e esse foi o resultado. Todos que creram no Senhor, eles não ficavam sentados, sossegados, eles saíam anunciando, e primeiramente eram os da sua casa. Em tempos onde a família está sendo atacada, é momento da gente olhar e fazer com que a nossa fé em Cristo Jesus seja relevante para os nossos. Quero terminar, queridos irmãos, essa breve exposição, tirando algumas aplicações para o nosso coração. A primeira coisa que eu tiro nesse texto é que o Senhor Jesus, Ele não é uma exclusividade de gente que está dentro da igreja. E a gente precisa entender isso com urgência, porque isso vai envolver a missão, isso vai envolver aquilo que nós vamos falar lá fora para o mundo. Nós não podemos ser crentes covardes que adoram o Senhor somente dentro dessas quatro paredes. Não podemos ser crentes covardes a ponto de assistirmos um culto em casa, e aí eu falo com todo carinho para você que nos acompanha, e falar: está tudo bem, que bom, fui abençoado. João faz questão de dizer isso, que Jesus, ele bateu no peito e falou assim: eu estou indo porque o profeta não tem honra em sua própria terra, eu preciso pregar para outros, para que outros me honrem também. A segunda coisa é que sempre existe problema que nos nossos olhos são insolúveis. Não tem soluções, ou não tem solução. A gente precisa reconhecer isso. Aliás, a maioria das coisas a gente não consegue resolver por nós mesmos. Só que a gente é egoísta demais para declarar isso, pelo contrário. A gente vai cada vez mais enchendo a nossa vida de um monte de coisa, o nosso pensamento de um monte de pensamento contrário, e a gente tenta levar a vida, como eu disse, no piloto automático, na força da minha mente, na força do meu coração, mas a gente esquece que o nosso coração é enganoso. Aquele homem, apesar de sua posição social, muito provavelmente era um homem de muito recurso, porque era funcionário da coroa romana. Aquele homem, ele entendeu que dinheiro não ia resolver o problema do filho dele, que a posição social não ia. E quem resolve? Cristo resolve. Pastor, mas e se Cristo não tivesse curado? É hipotético isso, né? E se Cristo não resolve o meu problema? Ele não resolve ou não faz do jeito que você quer? Porque tem essa diferença. Às vezes a gente quer do jeito que a gente quer, do nosso jeitinho. E a gente esquece que o nosso jeitinho é um jeitinho pecaminoso. Que às vezes o nosso coração vai ser tentado a ir para lugares e recorrer aonde não existe uma solução legal, moral. Aquele homem foi até Jesus. A pergunta que eu faço para você, e eu sei que você tem problema, porque eu tenho. E se você está sem problema, me chama no cantinho aqui que eu vou te dividir alguns problemas para você orar também, buscar Jesus comigo. A verdade é que esses problemas, eles são resolvidos na fé em Cristo Jesus, na suficiência da palavra de Jesus. Outro ponto de aplicação, queridos irmãos, é que aquele homem, parece que ele teve dois tipos de crenças, né? Ele creu numa primeira vez, porque ele saiu, partiu e foi ter, para ver se as palavras, foi ter com seu filho, para ver se as palavras de Jesus se cumpriu. Uma primeira crença aqui. Num segundo momento, João vai dizer que ele creu, e creu ele. Mas ele não já tinha crido?
parece que há uma diferenciação. E há uma diferenciação. Ele creu nas palavras de Jesus que era suficiente para curar o seu filho. Mas nesse segundo momento, dá uma ideia que agora ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele já não tinha o problema mais, mas ele continuou crendo, perseverando. E não só isso, ele levou os seus a crerem também, através do seu testemunho. Lamentavelmente, a igreja sofre uma evasão muito grande de pessoas. Pessoas chegam aqui esmigalhadas. Pessoas chegam aqui totalmente sem chão. Pessoas chegam dentro da igreja sem nenhum tipo de alívio, sem nenhum tipo de refrigério. E a igreja acolhe, a igreja prega, a igreja envolve os irmãos, a igreja faz com que os irmãos sejam acolhidos. Isso tudo pela força do Espírito Santo, mas simplesmente, como um passe de mágica, quando tudo parece estar resolvido, aqueles irmãos deixam de crer. É uma crença mais superficial. Mas aquele homem, ele creu, não é que ele creu novamente, é que ele creu agora mais profundamente em Jesus. E toda a sua casa. Qual é o nível de fé que você se encontra hoje? Uma fé que você fala, Cristo pode resolver o meu problema? Excelente. Mas a gente precisa ir mais fundo. E depois do problema resolvido em Cristo, nós falarmos assim, eu vou continuar crendo nesse Cristo, porque se Ele fez isso com uma doença, o que Ele não faz na existência de uma outra pessoa? Se através de uma palavra Ele curou, Ele pode também, com uma palavra, salvar. E é aqui que eu termino, com a seguinte expressão: está consumado. Tetelestai. O último suspiro de Jesus, atestando que Ele salvou a nossa alma do inferno. No final das contas, não existe fé dos crentes, fé dos não crentes. Existe fé na pessoa de Cristo. E nós precisamos levar esse Cristo para outras pessoas. Que esse Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que Ele possa ser evidenciado em sua vida, a ponto da sua casa começar a crer também que Ele é suficiente. Se tivermos família mais forte, nós teremos uma sociedade mais forte. Vamos dar importância para aquilo que de fato Cristo nos ordenou, que é crer e comunicar esse Evangelho. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como um grupo, e esse grupo, ó Deus, é parte do Teu corpo. E quantas vezes nós estamos apenas na nossa fé superficial, queremos muito a bênção de Jesus, mas não queremos o Jesus da bênção. Às vezes viemos, ó Deus, na Tua casa, para oferecer um lamento, para rogar alguma coisa. E quantas vezes o Senhor, mediante a Tua vontade e o Seu tempo, o Senhor nos concede, mas aí a gente se esquece do Senhor, e a gente vive como se não existisse um Deus. Mas nessa noite, ó Deus, nós queremos ir a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Que nós possamos perceber que os sinais, que os milagres, as coisas que acontecem ao nosso redor, simplesmente têm a função de nos mostrar que o Senhor
é Salvador da vida, para que nós creiamos ainda mais no Senhor. Ó Deus, nos ajuda na nossa falta de fé. Essa foi uma oração que foi feita num contexto bíblico, mas nós queremos, ó Deus, repetir. Nos ajude, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa fé limitada. Ó Deus, assim como os galileus receberam Jesus, nós também recebemos, porque o Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra. Fortalece o nosso coração para termos, ó Deus, cada dia mais a nossa fé firmada na pessoa de Cristo. E nos leve, Senhor, a exaltar, a glorificar o Senhor. E que isso também, ó Deus, seja visível aos da nossa casa e a toda a sociedade. E que muito em breve possamos estar, ó Deus, diante do Senhor, com muitas pessoas que foram arrastadas, não pelo nosso ato, mas pela graça que foi apresentada a essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Nos dê coragem de reconhecer que o Senhor transforma a nossa existência e que também transforma a de outras pessoas que estão lá fora. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé.